Ok, vamos agora estudar sobre os famosos paradigmas de programação. Veja só, na linguagem de programação, a gente vai precisar de uma maneira de estruturar o nosso algoritmo. E existem várias formas da gente fazer essa estruturação. No caso aqui, iremos conhecer algumas maneiras de uma forma geral, porque, mais uma vez, o nosso interesse maior é com relação à lógica de programação em si. Não estamos tão interessados em aprender uma linguagem específica de programação, porque, como você já viu nos vídeos passados, temos uma infinidade de linguagens de programação. E por trás dessas linguagens existe uma lógica, existe um fio condutor, existe uma espinha dorsal que, se você entender, se você aprender, você vai ser capaz de trafegar entre diversas linguagens de programação. Isso aqui é semelhante à pessoa que aprende a falar diversas línguas, diversos idiomas. O que ela faz? Ela entende uma estrutura de funcionamento do aprendizado de uma linguagem e também ela sabe o mínimo de palavras, de verbetes que ela precisa dominar, precisa conhecer, precisa estruturar e organizar para criar sentidos nos seus diálogos e também na compreensão das pessoas à sua volta. Enfim, por trás das linguagens de programação a gente tem também uma estrutura de funcionamento das mesmas. Veja só, em relação aos paradigmas de linguagens de programação, a gente tem dois principais paradigmas. Temos outros, mas a gente vai discutir aqui dos dois principais. O paradigma ele está relacionado à representação da sintaxe, com que a gente precisa estruturar o nosso código dentro dos computadores. E veja só, essa sintaxe ela existe como estrutura da linguagem, porém a organização de elementos globais que possuem sintaxe próprias dentro de uma estrutura maior de um algoritmo, a forma da gente organizar, a forma da gente organizar as frases dentro de um parágrafo é o que vai ditar a nossa estrutura de paradigma de programação. Se vai ser do tipo procedural ou se vai ser do tipo orientado a objeto. Como é que vai ser essa nossa estrutura? Eu já vou adiantando que a estrutura procedural, como o próprio nome já está dizendo, são procedimentos encadeados em uma ordem lógica de funcionamento. A gente vai partir de uma estrutura inicial e vamos descendo dentro de um fluxo de pensamento, de estruturação do nosso algoritmo. Por outro lado, a orientação a objeto trata tudo como se fosse classes e objetos. Classes são os moldes estruturadores dos objetos. É uma forma mais abstrata, é uma forma de abstrair a nossa idealização de programação frente ao mundo. Por exemplo, tudo à nossa volta pode ser tratado como se fosse um objeto. Tudo pode ser representado, modelado como se fosse um objeto. E assim eu posso dizer que a orientação a objeto é uma das coisas mais interessantes que você pode aprender com relação à linguagem de programação. Depois que você terminar esse curso básico de lógica de programação para traders, você com certeza vai estar apta a tentar entrar nesse universo de programação orientada a objetos. Por quê? Porque a gente vai começar focando e estudando apenas a parte procedural. A nossa trilha de desenvolvimento de aprendizado vai estar ligada ao entendimento de um algoritmo do modo procedural. Vamos fazer fluxogramas, vamos estruturar um pensamento como se fosse um molde de procedimento. Tudo certo? Por outro lado, o orientado a objetos, isso aqui é já para você expandir os seus conhecimentos e também ter a curiosidade de pesquisar por si só em outros materiais, em outros cursos, por aí afora. Hoje em dia está muito fácil adquirir novos conhecimentos, muito fácil, inclusive barato. Então, veja só, dentro desses dois paradigmas de programação, o ser humano foi capaz de idealizar, de formatar estruturas de funcionamento da mente humana, por exemplo, e assim ele foi capaz de criar moldes que podem fazer uma mímica entre o nosso pensamento, entre a forma da gente estruturar ideias e transferir essa estruturação, esses moldes de pensamento para uma máquina. Porque veja só, se a gente é capaz de transferir o pensamento, a forma como a gente pensa, a forma como a gente interpreta, caracteriza o mundo à nossa volta, seremos capazes de traduzir isso para o computador e fazer com que o computador também pense de forma semelhante como nós pensamos. Veja que interessante. A gente já discutiu isso em vídeos passados. E nesse sentido, o ser humano foi capaz de criar artefatos, dispositivos, ferramentas, etc., que tornou ele potencializado nos mais diversos tipos de necessidades que ele se deparou no seu processo evolutivo, como o Homo sapiens, por exemplo. Então, o que acontece?
O ser humano ele começou lá na pedra lascada, começou lapidando uma pedra, tornando ela afiada, para permitir com que ele possa cortar animais, que ele possa até também criar uma flecha, ele possa assim caçar, ele potencialize seu poder de corte e de perfuração a partir do artefato pedra. Ele modificou, ele tornou uma pedra possível de ser utilizada como um elemento tanto para trazer alimento para si, como também para lutar, guerrear, para traçar batalhas e assim desbravar novos horizontes, conquistar novas regiões, etc. Também foi capaz de desenvolver um pouco mais, né, com relação à pólvora e criou assim canhões. A gente evoluiu a ponto de conseguir andar em velocidades acima de vários animais que andam, por exemplo, sobre 4 pernas e correm muito mais rápido que nós. A gente conseguiu criar um carro, por exemplo, e conseguimos andar a mais de 200 km por hora de forma fácil aí, com um bom carro. Isso daí é um artefato criado por nós. Também fomos capazes de criar equipamentos capazes de voar mais altos que as próprias águias, por exemplo. Um avião é um dispositivo interessantíssimo. O caça aéreo tem um poder fenomenal. Temos os submarinos, ou seja, conseguimos fazer algo semelhante ao que fazem os animais marítimos, como a baleia. Veja o nosso poder, veja a nossa capacidade. E nesse sentido, muito de tudo isso que foi possível, muito dessa tecnologia dos dias atuais, foi possível graças ao desenvolvimento continuado de computadores, de ferramentas computacionais. E a partir dessas a gente pode expandir ainda mais o nosso potencial. Perceba que a gente está partindo de pedra lascada, né, uma tecnologia humana, e vamos chegar na última tecnologia já criada pelo ser humano, que será a tecnologia da inteligência artificial. Veja só, se um dia nós formos capazes de criar inteligência artificial forte, uma inteligência artificial realmente pura e verdadeira, ou seja, uma máquina pensante, uma máquina com intuição, uma máquina com capacidade de criatividade, etc., nós chegamos no limite dos nossos dispositivos tecnológicos. Se a gente conseguir replicar o cérebro humano em uma máquina, não precisamos mais criar qualquer que seja outro dispositivo, porque a partir daí a máquina, com o seu cérebro pensante, com o seu cérebro artificial, vai conseguir desenvolver e criar qualquer outro tipo de pensamento e artefato que nós desejamos. Por exemplo, com a inteligência artificial vai poder dizer para a máquina: máquina, crie uma maneira barata de me tirar da Terra e me levar, por exemplo, para outro planeta, para uma estrela distante, por exemplo, para o Sol. Quem sabe? Então, essa inteligência artificial vai ser capaz de criar um material que seja resistente à temperatura solar, por exemplo, que consiga levar o ser humano da Terra até o Sol, caso seja criada uma inteligência artificial realmente pura. Porque a gente deixa lá a máquina para trabalhar, a máquina para pensar, e ela cria e soluciona os nossos problemas. Que é isso que um dia nós queremos alcançar quando criarmos a inteligência artificial pura. Tudo certo? Vamos adiantar um pouco mais? Então, com relação aqui ao nosso paradigma procedural, nós vamos ver maneiras de resolver problemas com essa formatação de estruturar as ideias, com a formatação de criar procedimentos. Então, precisamos solucionar um problema de maneira clara e precisa. E para isso, antes de tudo, precisamos entender bem o problema. Se entendermos bem o problema, poderemos representar esse problema em um fluxograma, por exemplo, em uma estrutura ordenada, bem delineada, de entradas e saídas e processamentos e execuções dessas entradas, para que as saídas sejam as melhores possíveis e para que essas saídas venham a contribuir com a nossa tomada de decisão. Veja que interessante. Então, programar é particularmente isso, é criar maneiras de melhor tomar decisões com base em vários tipos de análises bem complexos, né, bem entrelaçados, bem conectados. Vamos ver aqui um exemplo de um fluxograma que a gente pode utilizar para estruturar todo o nosso pensamento, todo o nosso algoritmo. A gente tem a entrada de dados aqui no início, temos um processamento dessa entrada de dados, ou temos um tratamento adequado desses dados, e a partir desse tratamento a gente pode fazer outro processamento. A gente tem uma estruturação adequada para trabalhar já dentro de um processo que pode depender de outro processo e assim então vai gerar uma saída para mim. Após a obtenção dessa saída, eu sigo um determinado rumo e finalizo o meu processo do meu algoritmo. Então o fluxograma é isso, ele vai nos ajudar a delinear passos do nosso algoritmo e a partir daí a gente vai conseguir escrever, né, traduzir cada um desses passos numa linguagem de programação apropriada. Portanto, se você tiver um problema e quiser traduzir esse problema para o computador solucionar,
Uma maneira interessante de fazer isso é criar, antes de qualquer coisa, um fluxograma como esse. Você vai dizendo que você precisa das entradas, os processos que vão ser executados e o resultado que você vai obter. Então, o fluxograma nos ajuda com isso. Veja aqui um exemplo de fluxograma. Por exemplo, se eu quiser criar um programa que vai falar se o aluno ele está aprovado ou reprovado com base em 2 notas. Então, eu tenho o início do programa e no início desse programa eu vou ter a entrada de 2 notas. A primeira nota e a segunda nota. E com base nessas 2 notas, eu vou efetuar um processo aqui de cálculo de média, ou seja, eu vou somar a nota número 1 mais a nota número 2, dividir por 2 e assim ter a média do aluno. Com a média do aluno, eu vou avaliar. Essa média, olha aqui, ó, essa média ela é maior que 7, é maior ou igual que 7. Se sim, o aluno está aprovado. Se não, ele vem aqui para baixo, ou seja, o aluno está reprovado. Tá vendo? E assim, independentemente se ele está aprovado ou reprovado, eu vou para o fim, né? Eu vou terminar, eu vou efetuar toda a minha estrutura de pensamento aqui, que é, a partir de 2 notas, saber se o aluno tem ou não capacidade de passar de ano, por exemplo, ser aprovado ou reprovado. Veja que simples. Então esse aqui que eu acabei de mostrar para você é um fluxograma de um algoritmo, né, uma estrutura geral, para eu poder transferir toda essa estrutura para uma linguagem de programação. Veja só, eu tenho primeiro a estrutura, eu tenho primeiro o algoritmo, e depois que eu tenho o algoritmo, eu transfiro essa forma de pensamento para uma linguagem em si. Porque, como a gente já bem sabe, eu posso dizer, eu estou com frio de diversas formas, em várias linguagens, em vários dialetos, em várias línguas. Se eu falar eu estou com frio, eu estou falando eu estou com frio em português, mas eu posso falar eu estou com frio em japonês, em alemão, em italiano e por aí vai. A mesma coisa é um algoritmo como esse. Ó. Isso aqui está dizendo para a gente como interpretar 2 notas de um aluno e dizer se ele está aprovado ou reprovado. E para eu transferir essa ideia para o computador, para eu poder, por exemplo, digitar 2 notas no meu teclado e depois clicar Enter e de imediato o computador dizer se está aprovado ou reprovado com base nessas notas, eu vou usar uma linguagem de programação apropriada. Tudo certo? Está entendendo aí só a filosofia do negócio? Pois bem, é assim que a gente vai criar os nossos códigos, é assim que a gente vai estruturar a nossa lógica. Por trás de tudo isso existe uma lógica, e é essa lógica que nós estamos interessados. No próximo vídeo a gente vai estudar outra maneira de representação do pensamento, além dessa representação de fluxograma. Tudo certo? Vamos lá, aguardo você no próximo vídeo.